Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Eu vou ler na NVI, na versão Nova Linguagem Internacional. Ok? Futuramente, irmão, nós vamos trabalhar para todos nós termos uma Bíblia na mesma linguagem, para que fique uma leitura mais homogênea. A mesma leitura, com os mesmos termos, para o melhor entendimento. Mas vamos lá então, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa, sua esposa. Mas não teve relações sexuais, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, pedimos que o Senhor, nessa manhã, continue trabalhando em nosso meio, em nossas vidas, nos conduzindo, Senhor, a vivermos as Tuas promessas, a Tua palavra, o Teu reino. Nos dê, ó Deus, compreensão na mente e no coração da Tua palavra. E nessa manhã nós queremos falar sobre aliança espiritual, mais uma vez. Que a aliança seja entendida no coração do Teu povo, dos que o Senhor tem chamado para o reino, para a salvação e a transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nosso tema, irmãos, é aliança espiritual. Poderíamos dizer aliança espiritual com Jesus e com o seu corpo, ou a sua igreja. Nesse texto de Mateus, capítulo 1, 18 a 25, relata o casamento de José e Maria. Esse casamento foi um casamento sobrenatural. É um casamento que não aconteceu e não acontece em milhões de anos, ou milhares de anos, ou pela eternidade até. E ele apresenta 4 aspectos de uma aliança, que eu não vou dar muita ênfase aos 4 aspectos, por causa do nosso tempo, que são fidelidade, voluntariedade, comprometimento e espiritualidade. E hoje eu quero me deter mais no aspecto da espiritualidade.
Então, todo casamento é uma aliança. Todo casamento, ele é baseado em uma aliança. O relacionamento dos cristãos também é um relacionamento de aliança. É comum a Bíblia comparar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja ao do casamento. Então hoje nós queremos entender a aliança da igreja, corpo de Cristo, na terra, nas localidades, a partir do casamento. Então ninguém se casa ou se torna membro da igreja somente diante dos homens. O relacionamento de um casamento e o relacionamento de convivência na igreja local não é algo que é feito apenas diante dos homens. Não é apenas uma coisa natural. Nós não nos comprometemos em uma aliança de casamento ou na igreja apenas com outro ser humano ou com outros seres humanos. Não é algo que devemos entender que devemos dar satisfação a um irmão, a outro, a um líder, a um pastor. Mas é mais do que isso. Ninguém se compromete em uma aliança apenas nisso. Mas além disso, e primeiramente, é um comprometimento espiritual. Porque é algo feito diante de Deus, é algo realizado diante de Deus. Então, a aliança é uma causa maior, porque envolve a vontade e a presença de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, a obra de Deus. Você pode dizer amém? Então eu quero falar sobre isso, falando de 4 maneiras, ou 4 tópicos. Primeiro, começando com o casamento. O casamento é aliança espiritual e ele é feito diante de Deus. Nesse capítulo 1 de Mateus, que José pôde compreender por revelação de Deus em sonhos, e isso não é uma coisa muito comum na Bíblia, a revelação através de sonhos. Existem vários momentos em que há sonhos que são revelações, mas não é algo comum a todas as pessoas, a todos os personagens que serviam a Deus na Bíblia. Nem todos tinham sonhos e nem todos entendiam os sonhos, mas Deus falou com José através de sonhos. E o sonho que Deus deu a José é que ele deveria se casar com a Maria, porque ele estava planejando não se casar. Mas Deus mostrou para José que ele deveria se casar com Maria, porque Deus daria a eles, a José e a Maria, o maior privilégio que um casal poderia ter nessa terra. Eles seriam responsáveis de serem os receptores na terra do Filho de Deus. E que, através deles, Jesus, o Filho de Deus, viria. E eles teriam por um tempo a responsabilidade, o privilégio de cuidar do Filho de Deus como um filho, como uma criança, como um adolescente,
Deus tinha um plano tremendo na vida deles. Era preciso, então, que José se casasse com Maria. Que ele entrasse na aliança do casamento. E José aceitou esse compromisso. E ele seguiu, seguindo até o dia da consumação dessa aliança, seguindo os princípios da espera. E quando alguém segue os princípios da espera antes do casamento e depois do casamento, isso fala de fidelidade espiritual. Porque José aceitou a aliança do casamento com Maria, estando ela grávida, convencida em sonhos que era uma obra do Espírito Santo. Eu quero dizer para os rapazes aqui que somente essa única vez aconteceu isso. Se alguma jovem aparecer grávida, não foi obra do Espírito Santo mais. Foi obra de um ser humano, de um homem. Ok, queridos? Então, essa revelação não se repete. Vocês acreditam que teve um maluco, algum tempo atrás, que engravidou, sendo líder de uma igreja, engravidou uma mulher e teve a coragem de dizer que era obra do Espírito Santo. Um caba desse merece o quê? Uma taca bem dado. É até perigoso falar isso aqui diante das câmeras, né? Mas é um indecente, é um imoral, é um prostituto. Então José praticou a espera. E qual foi a espera de José? No versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, se achou grávida do Espírito Santo. Veja bem, irmãos. Se Maria estava grávida, e se o pai não era José, José poderia, dentro da lei, não concretizar a aliança do casamento. E o pior, se José, sabendo que Maria estava grávida, continuasse o relacionamento, Maria poderia até ser considerada uma adúltera, porque já havia o compromisso, embora não havia consumado o casamento. E poderia até ser apedrejada conforme a lei de Moisés. Mas quando Deus fala com José, através dos sonhos, ele decide entrar na aliança, se casar com Maria. E esperar Maria ter o primeiro filho, para de fato consumar o casamento através da relação sexual. Já estava declarado casado, mas José esperou nascer o primeiro bebê para depois realmente viver uma vida marital com Maria. Obviamente que aqui cai por terra o mito de que Maria era virgem a vida toda. O versículo 25 é claro, na linguagem de hoje. Mas não teve relações com ela, relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Se entende que após o nascimento de Jesus, Maria teve filhos. E se nós atentarmos para as Escrituras, nós veremos que o livro de Tiago foi escrito por um irmão de Jesus, e o livro de Judas, a epístola de Judas, também foi escrita por outro irmão de Jesus. Não eram primos, eram irmãos de Jesus, filho de José. E aí nós vemos José
no princípio da fidelidade espiritual. Nós vemos José fazendo uma aliança no temor de Deus, esperando o momento adequado para consumar o seu casamento, tanto antes como depois. Queridos, quando se compreende que a aliança do casamento é espiritual, que é algo feito diante de Deus, faz sentido para essa pessoa esperar no relacionamento antes e posterior a ele, esperar para a consumação da intimidade sexual. Mesmo nesse mundo caído espiritualmente, mesmo nesse mundo precipitado, sem honra e sem fronteiras morais em que vivemos. E é justamente aí que nós somos, que o jovem cristão é luz do mundo, sal da terra. Você pode dizer amém? Uma garota, um garoto se conhecerem numa noite, numa balada, num passeio não sei em quê, e no outro dia já estarem morando juntos. Ou até mesmo se casarem mesmo, uma semana, 2 semanas depois. E aí, qual é a consequência disso? Quando vão se descobrindo, quando vão descobrindo quem são a família, quem são os pais, quando vão descobrindo o caráter, já estão envolvidos e muitas vezes já até com filhos, grávida ou coisa parecida. E o que nós vemos? Nós vemos milhares e milhares de separação e de filhos com vários pais ou várias mães. Por quê? Porque não entenderam a aliança do casamento, não entenderam a importância do esperar o momento certo espiritualmente diante de Deus. Consideraram que a aliança era apenas uma coisa entre eles. E aí é algo frágil, é algo débil, é algo que não perdura, é algo que não continua. Por isso esse tanto de separação e de divórcio. Queridos, quando pessoas vão para um casamento sem fazer uma aliança, sem entender uma aliança, que a aliança é eterna, que a aliança é espiritual com Deus, sem seguir os seus princípios, estão fazendo uniões segundo os seus interesses imediatos, fazendo conforme o inimigo de nossas almas. Quem é o inimigo de nossas almas? É o diabo. Porque o diabo foi o primeiro ser que não se firmou. Ele não se firmou. Ele não permaneceu na aliança que ele tinha com Deus quando ele ainda era chamado de Lúcifer. Ele não se firmou na aliança. Ele não se firma na verdade. Ele não foi constante na aliança que ele tinha com Deus. Então, quando pessoas deixam a aliança de Deus, entram na aliança com o inimigo, com o diabo. Não existe meio termo. Ou nós vivemos aliança com Deus, que é fidelidade, que é compromisso, ou nós entramos numa aliança com o diabo. Só que o resultado dessa aliança com o diabo, irmãos, dessa vida sem fundamentos, dessa vida sem princípios diante de Deus, o resultado disso são tristezas, grandes decepções na vida das pessoas, infelicidade profunda muitas vezes, decepções terríveis. Isso porque, eu quero falar o segundo ponto, se toda aliança é espiritual, toda quebra de aliança é pecado contra Deus.
Toda quebra de aliança é pecado contra Deus. Então escute bem, irmãos. A Bíblia é clara em dizer que o divórcio é pecado. Divórcio, separação é pecado. Não é um pecado eterno. A pessoa pode se arrepender e ser perdoada, mas é um pecado. O adultério é pecado. A prostituição é pecado. Tanto aquela que é paga como aquela que não é paga. Ambos os casos, a Bíblia fala de prostituição, de fornicação, e é pecado, pois é uma quebra da aliança espiritual com Deus. Se peca não só contra o seu semelhante, se peca contra Deus. Quebrou-se uma aliança que foi feita diante de Deus. Só que Jesus vai além disso, irmãos. Ele nos ensina a sermos fiéis, não só na aliança do casamento, mas em toda e qualquer aliança que iremos fazer. Escute bem suas palavras. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. Quando eu estou falando aqui das coisas do maligno, estou baseado nisso aqui, irmãos. Não estou baseado na minha cabeça, na minha imaginação. Estou baseado na palavra de Deus. Espiritualmente, ao quebrarmos uma aliança diante de Deus, não ficamos neutros, volto a dizer. Em relação à aliança, não existe neutralidade. Mas querendo ou não, entramos em novas alianças com o caráter do maligno. Na verdade, nós rebaixamos a aliança a meros e frágeis contratos de pouca duração, cuja tônica deles será a vulnerabilidade e a rápida dissolução. Se Deus nos chama para glorificar o seu nome na terra, através de alianças que são duradouras e eternas, o diabo fará tudo para destruir, enfraquecer a aliança e nos impedir. Você pode ter certeza. O plano do diabo será impedir que façamos aliança, que não tenhamos alianças. Porque ele vai procurar destruir a obra de Deus, que é feita através das alianças. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Para você que já testemunhou de sua fé em Jesus, sua participação como discípulo ou líder em uma célula, numa casa de oração, no ministério na igreja, nos cultos públicos da igreja, é uma aliança com Deus e não um mero contrato que você fez com seus irmãos em Cristo, líder ou pastor. É um sim que você deu diretamente para Jesus e seu reino. Isso precisa ser sustentado com fidelidade e compromisso, pois trata-se de uma aliança no corpo de Cristo. Mas vou mais além. Se houver negligência e desistência por qualquer motivo frívolo nessa aliança, você estará fazendo, querendo ou não, uma aliança com o inimigo. Pois nisso não há possibilidade de neutralidade, como volto a dizer. Foi o diabo que não se firmou na verdade. Foi o diabo que no princípio não foi constante, de tal maneira que o Senhor chama o diabo de o pai da mentira. Ele não foi constante em sua aliança com Deus. Tudo isso, queridos, o não viver a aliança, o quebrar as alianças, vai gerar amarras, prisões na vida dos cristãos
e vai trazer tristezas e grandes decepções na vida e infelicidade. A aliança é algo que devemos desejar em nossas vidas. Você deve desejar a aliança, pois, terceiro ponto, a presença de Deus é acessada por causa da aliança. Você deve desejar a aliança, porque sem aliança, queridos, não haverá em nossa vida a presença de Deus. Eu vou explicar por quê. No versículo 21 de Mateus, capítulo 1. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, que significa a presença de Deus conosco, a glória de Deus conosco. Então, presta atenção. Vejamos que o nome Jesus significa o quê? Salvador. O que significa o nome Jesus? Salvador. E o nome Emanuel significa o quê? Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Você que futuramente vai ter um filho, você pode dar esse nome para ele. Emanuel, Deus conosco. Se for mulher, Emanuela. Parece que o cara já se gostaram aí do nome aí. Deus conosco. Então, queridos, Jesus, para se tornar Deus conosco, para ser o Deus conosco, primeiro precisou ser o nosso Salvador de verdade, através da aliança do seu sangue derramado. Esses 3 versículos nos dizem que Jesus veio para salvar, e o seu nome exatamente significa aquele que salva. Para ele foi preciso estabelecer uma nova aliança no derramamento de sangue na cruz, para ser o Deus conosco, para que pudéssemos entrar na sua presença, para que pudéssemos conhecê-lo, nos relacionar com ele, receber as promessas, receber o seu Espírito. Primeiro ele teve que fazer uma aliança de sangue, derramar na cruz o seu sangue inocente. Através dessa aliança do sangue de Jesus, podemos ter o Emanuel. A presença de Deus em nossa vida só é possível através da aliança. O Deus conosco só acontece através da aliança que Jesus realizou no seu sangue derramado na cruz. Precisou primeiro ele ser o nosso Salvador, para que depois pudéssemos estar com ele, ter Deus conosco, entrar na sua aliança. Glória a Deus. Queridos, Mateus 26, 28. Jesus diz assim: esse é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O acesso contínuo à presença de Deus até a eternidade, como já falei, depende dessa nossa aliança com Jesus e de Jesus, que o Evangelho nos revela. Para isso, eu e você precisamos aceitar os termos dessa aliança com Deus. E quais são os termos da aliança de Deus para conosco? Que a partir do seu sangue ele se torna o nosso Salvador e ele se torna o nosso Senhor. Esses são os termos que devemos aceitar para entrar na aliança com Deus. Jesus, porque derramou o seu sangue por nós na cruz,
se torna como meu Senhor e como meu Salvador, como o seu Senhor e como o seu Salvador. É assim que nós entramos na aliança eterna com Deus. Você pode dizer aleluia? Ele precisa ser o Salvador e Senhor de nossas vidas. Queridos, a verdade é, sem Deus, sem que Deus fizesse uma aliança conosco, nenhuma pessoa poderia estar e gozar eternamente da sua presença. Sem essa aliança, ninguém poderia ser salvo. Nenhuma pessoa na face da terra, desde Adão e até o último homem que vai viver nessa terra, nenhum seria capaz de ter a salvação e a presença de Deus, se não fosse essa aliança maravilhosa, grandiosa, amorosa, tremenda, do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus. Então, queridos, Deus hoje, através da sua palavra, propõe uma aliança de salvação e da sua presença com você. Cabe a você rejeitar ou aceitar. Hoje, cabe a você aceitar essa aliança ou rejeitar. Você precisa fazer uma escolha intencional. Aleluia. Olha aqui para mim. Você pode hoje fazer uma aliança com Deus por meio de Cristo. Olha aqui para mim. Você pode entregar a Ele sua pobreza, recebendo dele a sua riqueza. Você pode entregar a Ele seu medo, recebendo dele seu amor. Você pode entregar a Ele a sua dor, recebendo dele a sua cura. Você pode entregar a Ele os seus pecados, recebendo dele o seu perdão. Você pode entregar a Ele a sua morte, recebendo dele a sua vida. Você pode dizer amém? Essa é a aliança que nós podemos fazer com Deus através de Cristo, por causa da aliança do seu sangue derramado na cruz. Você pode dizer glória a Deus. Agora escute bem, irmãos. Deus primeiro precisou fazer aliança. Deus primeiro precisou fazer a obra. Deus primeiro precisou realizar o sacrifício, para depois se tornar o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas olha aqui para mim. Nós não precisamos primeiro fazer a obra. Nós não precisamos primeiro fazer um sacrifício. Não é assim a aliança. Não. Nós primeiro precisamos aceitar a aliança de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Crer nisso de todo o nosso coração. Não importa a nossa situação, não importa a profundidade dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas falhas. Nós precisamos primeiramente aceitar o Salvador e o Senhor. Aí depois nós entramos na aliança do compromisso, da fidelidade a Ele e a sua palavra. Porque a partir do momento que eu tenho Cristo dentro de mim é colocado uma capacidade, um poder da própria presença de Jesus, pelo seu Espírito, que me capacita à aliança, que me capacita a obedecer, que me capacita a viver a sua vontade, a fazer o seu querer. É Deus mesmo em mim que opera o querer e o realizar. Você pode dizer aleluia, queridos. A obra é de Deus. Deus é poderoso para começar a sua salvação na minha vida e na sua vida. E Deus é poderoso para continuar operando essa mesma salvação dentro de você, te levando à santificação, à transformação e à vitória contra
o diabo e contra o pecado e finalmente contra a morte. Você pode dizer glória a Deus? Primeiro você precisa crer, confiar no Salvador. Depois a aliança se estabelece dentro de você, pela própria presença de Deus no seu interior. A graça de Deus te fortalece a viver com compromisso e fidelidade. Exatamente na aliança. Volta a ler o versículo 28 de Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comam, isso é meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Esse alimento de Cristo em nós, ao nos alimentarmos de Cristo, nos fortalecemos para vencermos as tentações, para vencermos o pecado. Você não vence o pecado lutando diretamente contra ele. Eu vou provar para saber se eu tô forte para vencer o pecado. Eu vou me permitir chegar perto do abismo para saber se eu tenho poder para não cair no abismo. Não é assim que nós vencemos o pecado. Nós vencemos o pecado nos fortalecendo em Cristo, nos fortalecendo na aliança, nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo na palavra, nos fortalecendo no louvor, na oração, nos fortalecendo na comunhão, no relacionamento com Deus. É vivendo o Espírito da nova aliança é que nós temos vida o suficiente para deixarmos para trás velhas coisas e para vivermos em Cristo Jesus, em novidade de vida. Você pode dizer amém, querido? Há poder em Cristo para você ser vencedor. Querido, dessa forma nós caminharemos para o seguinte entendimento da aliança na igreja. E aqui eu falo o quarto tópico e o último antes da conclusão. Só que não se anime, porque esse é o maior de todos. O quarto tópico. A igreja é fruto e extensão da aliança de Jesus. A igreja é fruto da extensão da aliança de Jesus. De Jesus com ela e da aliança dela com Jesus. A igreja é fruto dessa aliança. A igreja nasce dessa aliança. E ao fazer uma aliança com Jesus, ela passa a ter uma aliança uns com os outros. E essa aliança forma a igreja de Jesus. A igreja é fruto de uma extensão da aliança espiritual ou da aliança de Jesus realizada na cruz. A igreja é o povo que se relaciona com Deus mediante a aliança com Jesus. Irmãos, nós não nos relacionamos com Deus de outra maneira a não ser através de Jesus. Não nos relacionamos com Deus através de regras, através de ciências ocultas, através de espíritos. Não, através de promessas. Nós não nos relacionamos com Deus através desses métodos, dessas maneiras. O nosso relacionamento com Deus é exclusivo através da redenção, da aliança de Deus em Cristo Jesus, quando Ele ofereceu o seu sangue e derramou na cruz do Calvário. É somente através de Cristo. Você pode dizer amém? Quando cremos na aliança que Jesus fez conosco na cruz, nos ajuntamos a Ele em comunhão nessa aliança. Nos ajuntamos a Cristo. E não somente a Cristo, nos ajuntamos
uns com os outros. Formamos a sua igreja. Manifestamos com ele aliança e também manifestamos essa aliança uns com os outros. Da mesma forma que a aliança com Jesus, fora de fidelidade, voluntariedade, compromisso e espiritualidade evangélica, a nossa aliança uns com os outros também fala das mesmas coisas que devemos expressar uns aos outros: fidelidade, voluntariedade, comprometimento e espiritualidade evangélica, ou seja, do evangelho. Não da religião evangélica, mas do evangelho de Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, olha aqui para mim. A igreja é uma comunidade de aliança e não de voluntários. A igreja é uma comunidade de aliança e não de voluntários. A voluntariedade, a partir do momento que temos uma aliança com Jesus, ela já ficou para trás. A voluntariedade em relação a Cristo e a igreja só existe enquanto eu não conheço a aliança e eu não faço a aliança. Então eu posso ser voluntário, eu posso escolher ou não a aliança. Eu posso escolher ou não Jesus, sabendo que se eu não escolher Jesus, eu fico com o inimigo. Não há meio termo. Mas ainda há voluntariedade. Mas a partir do momento que eu recebo Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, eu entro numa aliança com Jesus e com os meus irmãos. Com Jesus e com o seu corpo, com a igreja local. Glória a Deus. Queridos, é um equívoco vivermos a aliança com Cristo e pensarmos que somos apenas voluntários em sua igreja ou meros frequentadores ocasionais. Se eu tenho uma aliança com Jesus, eu não posso pensar que eu sou apenas um frequentador de um lugar, ocasionalmente. Porque se eu acho que a reunião da igreja, que os ministérios da igreja, que as células da igreja, que os movimentos da igreja é algo que eu sou voluntário, que eu faço quando dá certo, que eu faço quando acho legal, quando eu acho formidável para mim simplesmente. E quando não for, quando tiver alguma demanda, quando tiver algum esforço, eu então não quero realizar, então eu não quero fazer. Para aí, você não está entendendo o que é o corpo de Cristo. Você não está entendendo o que é uma aliança. E eu volto a dizer, aliança fala de fidelidade, mais que a voluntariedade, fala de comprometimento e fala de espiritualidade, de algo que eu exerço diante de Deus, em Cristo Jesus. Queridos, uma vez entrando na aliança, passamos a ser automaticamente comprometidos e fiéis, não só ao Cristo do céu, mas também ao Cristo da terra. Porque no céu está o Cristo glorificado, na terra está o Cristo que é o corpo, no qual ele é o cabeça. Na terra está a igreja de Jesus. Então não tem como eu ser apenas comprometido e fiel ao Cristo do céu glorificado, sem que eu seja fiel ao Cristo da terra, que é a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra, conforme nos mostra a palavra de Deus nas cartas do apóstolo São Paulo. Querido, a nós que temos uma aliança com Jesus, não convém a negligência,
Não convém o desleixo, não convém a indiferença para com a obra e a missão da terra e a sua igreja, que é a nossa família espiritual. Não cai bem, não convém, não faz sentido. A partir do momento que nós entendemos a aliança. Quero que você me acompanhe em mais um texto. 1 Coríntios 11, 25 a 30. Diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então come e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou que já morreram. O que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos? Nós estamos discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos aqui hoje sabendo, conhecendo, aprofundando o que é o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? Como devemos tratar o corpo do Senhor? Como devemos agir como parte do corpo do Senhor? Agir com fidelidade, agir com compromisso, entendendo a aliança espiritual do sangue de Jesus, que nos tornou uma família e um só corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Quando fala, não souberam discernir o corpo, não está falando daquele corpo glorificado que está no céu, está falando do corpo na terra, que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Está falando do nosso relacionamento de aliança. Do relacionamento de aliança que devemos ter, do relacionamento de fidelidade que devemos ter uns com os outros, em relação a cumprir a missão, de trazer o reino, de manifestar o reino, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de levar o evangelho, de levar a palavra. Queridos, nós estamos nessa aliança, porque essa é a aliança de Cristo e a aliança do seu corpo, e nós, a partir do momento que entregamos nossa vida a Ele como Salvador e Senhor, nós somos parte desse corpo e dessa aliança. Você pode dizer glória a Deus? Devemos morrer com Cristo, irmãos. Morrer com Cristo quer dizer viver com Cristo, viver na aliança de Cristo, viver no corpo de Cristo, viver fazendo e cumprindo o propósito do reino de Cristo nessa terra. Queridos, o corpo de Cristo na terra após sua ascensão é a igreja. A minha participação na ceia do Senhor é um testemunho que dou a todos que estão na aliança de Jesus, que sou membro do seu corpo. É a revelação do compromisso e da fidelidade que tenho com esse grupo de pessoas que também comungam da mesma fé e aliança com Jesus. Essa aliança gera em nós, além da presença de Deus, uma unidade espiritual de fidelidade e compromisso. Fica claro
aqui que a igreja não é um produto que alguém consome, ou descarta, ou que troca, como se fosse algo descartável. Que simplesmente eu decido sair da igreja, que eu simplesmente decido não me importar com o sofrimento, com a dor, com a necessidade do meu irmão que está próximo de mim, que fazem parte do mesmo corpo. A igreja jamais pode ser algo dessa natureza. Isso quer dizer, queridos, que nós nos importamos se alguém está caído, se alguém está fraco, se alguém está desanimado, se alguém está pecando contra o Evangelho, contra Cristo. Nós, como o mesmo corpo, nós, como compromissos com Cristo e uns com os outros, nós vamos nos levantar e ajudar os nossos irmãos. E a ceia do Senhor fala de renovação. E a ceia do Senhor fala da gente fortalecer o compromisso, fortalecer a aliança. E a ceia do Senhor ela é contínua, porque até o dia que Cristo voltar, nós vamos precisar viver essa fidelidade, viver esse compromisso, viver essa aliança, porque somente assim poderemos chegar lá, porque somente assim atravessaremos o rio e chegaremos lá, e chegaremos no dia do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, querido? Ah, não, eu não aceito ser repreendido, eu não aceito ser ensinado, eu não posso, ninguém pode pisar no meu pé, porque senão eu não volto mais na igreja, não sou mais dessa igreja. Queridos, a igreja é mais do que isso, é uma aliança, é algo mais profundo, é algo mais sério, é algo que custou o sangue de Cristo. Queridos, nós precisamos entender o corpo de Cristo, porque se não entendemos, nós seremos fracos e até morreremos. Temos que entender o corpo de Cristo para nos fortalecermos, para nos ajudarmos, para nos levantarmos, para perseverarmos, continuarmos. Precisamos entender o corpo de Cristo. Queridos, eu quero concluir falando de 4 aspectos que demonstram se você está na aliança ou não. Na aliança do corpo de Cristo, na aliança de Cristo. 4 aspectos. Eu já falei deles e vou apenas repeti-los. Primeiro, a aliança é algo iniciado de forma voluntária. Já falei. Você não é obrigado a aceitar a aliança do sangue de Jesus, do Salvador, do Senhor. Então, nesse aspecto, você tem uma escolha a fazer. Só que sem essa aliança, você não acessa a presença de Deus. Porque a presença de Deus é acessada pela aliança do sangue de Jesus. Você vai escolher o lado do inimigo. Você vai escolher o lado de Satanás. Não há meio termo. Segundo, a aliança feita requer fidelidade. Você entendeu que o sangue te purifica? Você entendeu que o sangue te limpa, que o sangue te lava? Você entendeu que o sangue custou o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus? Então você vai entrar nessa aliança sabendo que é preciso a fidelidade. Querida, a fidelidade aqui em nosso caso, a fidelidade do corpo, é a sua participação nos cultos de domingo, das células, ministérios da igreja, casa de oração. Você participar com fidelidade agora. Se você tem alguma dificuldade para isso, ore a Deus e peça que Ele transforme o seu duro coração. Que Ele transforme o seu insensível coração.
Que Ele transforme o seu coração enganoso em um coração fiel ao Senhor. O Espírito Santo tem poder de fazer essa obra em seu coração, em sua vida. Para você saber se você está na aliança do Senhor, você precisa analisar o comprometimento. Se comprometa hoje com a aliança com Cristo, em andar com Ele, servir a igreja, e com ela os de fora, e onde for preciso, com o Evangelho, sem desistir. Que você não pense que a obra de Deus ela é feita apenas em uma semana. Nós já temos 21 anos aqui, irmãos, e a obra está tão pequena ainda, está tão pouca ainda. Talvez para a gente alcançar o que deveria, talvez nós teríamos que viver mais uns 100 anos para frente, de tão lerdo que nós somos. A obra de Deus não é feita num dia, no final de semana, no mês. Comprometimento quer dizer, irmãos, anos e anos, dias e dias, tempos e tempos, perseverando, continuando. Mesmo se houver obstáculos, mesmo que você tenha que travar uma luta contra você mesmo e a sua acomodação natural. Mas a aliança requer comprometimento. De eu ser comprometido. Toda aliança é espiritual. Entenda hoje que sua aliança em servir na igreja e fora dela é algo totalmente espiritual diante de Deus. Você não recebe algo simplesmente porque um líder, um pastor, alguém lhe entregou para fazer. É muito mais do que isso. Mas foi Deus mesmo que te capacitou e te deu um dom para que você servisse de alguma forma no corpo de Cristo e através do corpo de Cristo. Irmãos, algum tempo atrás, alguém me questionou por que deveria fazer o que eu estava falando. Por que eu deveria falar para ele o que ele tinha que fazer. Como se isso fosse uma coisa do meu prazer próprio, da minha vanglória própria. Como se não houvesse um chamado de Deus, uma obra de Deus para a obra de Deus. Como se não fosse uma obra do Espírito Santo. Eu termino dizendo para você que é novo na igreja, sabe que o caminho da aliança com Jesus Cristo, conforme o Evangelho, passa por uma integração no corpo de Cristo, através do batismo nas águas. E de uma continuação no fortalecimento, na comunhão e na missão do Senhor. Isso nós representamos através da ceia do Senhor, várias vezes no ano. E faremos isso, renovando essa aliança, até que Ele venha. Você pode dizer glória a Deus? Olha aqui para mim. Você entendeu isso nessa manhã? Qual é o seu próximo passo?